Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela semana que tivemos a oportunidade de uma vez mais abrir Tua Palavra. E nela, Senhor, buscar orientação segura sobre como podemos simplificar nossa maneira de viver. Temos, durante as últimas semanas, analisado diversas questões relacionadas à maneira que muitas vezes complicamos nossa vida. Mas queremos, Senhor, viver de maneira mais simples. E ajuda-nos, Senhor, que tudo aquilo que iremos nesse momento ouvir, que possa vir proveniente de Tua Palavra e de Ti, Senhor, e que encontre abrigo seguro em nosso coração. Ore a favor de cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que nesse momento assistem essa mensagem, para que possam, bom Deus, decidir ouvi-lo e manter esse canal de comunicação que é crucial com a Tua pessoa e em Tua presença. Por favor, Senhor, dirija-nos nesse momento. Isso rogo a Ti em nome e por amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, boa noite, tudo bem com vocês? Uma alegria poder saudar cada um e também a sua família pela decisão de passar esses minutinhos aqui conosco nesse final de semana. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos a cada semana viver uma experiência real com Deus. Simples assim. Esse é o título da atual série de mensagens que nós temos aí juntos desenvolvido e buscando um novo estilo de vida. Um novo estilo que nada mais é, queridos, do que entender as diferenças entre aquilo que é urgente e aquilo que de fato é importante. Como ter a sensibilidade, como desenvolver em nossa vida o sentimento que nos ajude a tomar as melhores decisões nesse sentido. E com o propósito de simplificar a nossa vida, nós já vimos durante essa série a importância de retirar as distrações da nossa rotina diária. Vimos também como cuidar do nosso tempo de maneira adequada. Falamos sobre como administrar os recursos financeiros que nós temos com sabedoria, de maneira eficiente. Na sequência falamos sobre como superar a ansiedade, o medo. Vimos também a importância de relacionamentos saudáveis para simplificar a nossa vida. E na última semana nós falamos sobre como compreender quando Deus está falando conosco. Se você realmente deseja ter uma vida simplificada, você precisa entender quando Ele fala contigo. Se por alguma razão algum de vocês não pôde estar conosco ou perdeu uma ou outra mensagem dessa série, você sabe que você pode acessar a cada uma delas quando quiser no nosso website www.novasemente.org. E uma outra forma de você também acessar através do nosso app. Você pode baixar no seu smartphone e dessa forma acessar sem custo algum. Você coloca no seu telefone e você tem acesso imediato a tudo aquilo que é preparado aqui em nossa comunidade, aqui na Nova Semente. Você pode inclusive através do seu telefone ou do seu tablet acompanhar a nossa programação ao vivo. Nesse exato momento, se você tiver o app, se você olhar, você vai assistir duplamente, né? Mas assiste só aqui, depois você vê em casa a programação. É uma maneira que fazemos com carinho, para que você possa, de maneira rápida, ter acesso a tudo aquilo que aqui é apresentado. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu queria
pedir a permissão a vocês de fazer uma pergunta. Se você, nesse momento, tivesse a oportunidade de estar diante de Cristo, diante de Jesus, você e Ele, por 10 minutos, e você soubesse que você pode fazer um pedido a Jesus, o que você pediria? Se você pudesse pedir qualquer coisa, mas só uma, apenas uma, o que você pediria a Ele? Uma casa nova? Dinheiro? Novo emprego? 20 anos mais de vida? O que você pediria? O que você pediria para Jesus? Houve, queridos, um discípulo entre eles. Na verdade, o grupo inteiro teve a oportunidade, esta oportunidade. No Evangelho segundo Lucas, nós encontramos no capítulo 11, uma ocasião única em que os discípulos, na verdade, um deles se aproximou de Jesus e fez um pedido. Talvez um pedido pessoal, ou talvez um pedido que todos eles tinham no coração. Ouçam só o pedido que ele fez a Cristo. Senhor, ensina-nos a orar. É surpreendente para mim esse pedido que fizeram a Cristo. Por que será que entre todas as coisas que eles podiam pedir para Jesus, fizeram exatamente esse pedido? Eles viram, pense comigo, eles viram Cristo apresentar poderosos ensinamentos. Viram Jesus ali realizando milagres, inúmeros milagres, curando pessoas doentes, paralíticos, leprosos. Viram Cristo comandar a natureza. Viram o momento da pesca maravilhosa, momento em que Cristo ali, ele acalma o mar da Galileia. Viram Cristo expulsando demônios. Viram Jesus até mesmo trazer de volta à vida pessoas que haviam morrido. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Só que os discípulos nunca pediram para ele. A gente não encontra isso no relato dos evangelhos. Nunca chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensine a gente a ser um melhor professor, que a gente possa ensinar com poder. Não. Nunca chegaram para ele e disseram: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Não. Nunca chegaram para Jesus e falaram: Senhor, nos ensina a ressuscitar mortos. Não. Ao invés disso, eles se aproximaram e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles perceberam que o poder do seu mestre era resultado direto da sua vida de oração. Eles perceberam essa ligação extraordinária da vida pública de Jesus, aquilo que as pessoas viam, e também a sua vida secreta de comunhão com Deus, o Pai, através da oração. Queridos, inúmeras vezes encontramos nos evangelhos ali o relato de que Cristo ele se separava a sós para orar. Cristo passava horas orando, conversando com Deus. Os discípulos eles caminhavam, queridos, constantemente com Jesus. E eles viram com os próprios olhos seu mestre e, por excelência, alguém que entendia e vivia a arte da oração. Ninguém sabia orar como ele. Ninguém podia orar como ele. Os discípulos eles perceberam que a oração era o segredo da vida de Cristo. E aqui, queridos, vem um ponto crucial que eu quero colocar a nós nesse momento, para que eu e você possamos juntos não apenas compreender, mas viver. Se você e eu buscamos, e eu tenho, quem sabe, no coração a convicção de que se hoje você aqui está e tem acompanhado todas as mensagens dessa série, creio que você tem buscado uma vida mais simples, uma vida descomplicada, uma vida sem tanta confusão. Se eu e você buscamos uma vida mais simples, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a abrir nossa mente, nosso coração através da oração.
Repito, queridos, se de fato buscamos uma vida transformada, um estilo de vida que nos ajude a decidir pelo importante ao invés daquilo que é urgente, nós precisamos aprender a orar. Mas ainda existe muita confusão na cabeça de muita gente sobre a oração. Muita ignorância como a oração funciona. Como é que ela opera na nossa vida. Por que devemos orar? Como orar? Quando orar? Com quem orar? E por essa razão, existem, hoje você percebe, atitudes nas pessoas. Atitudes em relação à oração. Atitudes para com oração. Eu queria, de maneira rápida, aqui mencionar algumas delas a vocês. Alguns pensam que a oração é que nem aquela lâmpada do gênio. Né? Você lembra? Que você dá uma esfregadinha e ele aparece. Essa é uma abordagem, queridos, bem supersticiosa sobre a oração. Por quê? Porque quando você precisa de Deus, você busca lá a lampadinha lá empoeirada, lá em algum cantinho da casa, né? Você esfrega, né? E espera Deus aparecer para atender seu pedido. É como se a oração fosse uma varinha mágica, que vai abrir ali as portas do seu sonho, a realização daquilo que você tanto quer no teu coração. Em outras palavras, essa é uma atitude que, de certa forma, busca a presença de Deus, mas de maneira seletiva. É quando você quer. É a busca por Deus somente quando nós precisamos, quando a gente quer. E geralmente não é um hábito de orar. No momento que você lembra que você precisa, você corre e ali, Senhor, me ajuda. Você não desenvolve esse hábito de crescimento espiritual. Outros já encaram a oração como uma caixinha de primeiros socorros, né? Onde parece que está escrito assim, use somente em caso de emergência. Para essas pessoas, a oração é quando se machuca, quando tem um problema, quando precisa de fato. E essa é a abordagem que eu chamo de abordagem emergencial, né? Na emergência, eu vou orar. Tentam tudo que podem, sozinhos. E quando nada acontece, ou nada funciona, aí dizem, vou precisar orar, preciso orar. No momento do desespero, buscam Deus em oração. Essa semana eu fiz uma viagem até o estado do Paraná, até a cidade de Maringá. E lá em Congonhas, antes de embarcar, eu percebi que no portão de embarque estava a delegação do time de Maringá. É o time profissional que joga a primeira divisão do Campeonato Paranaense, é o Maringá Futebol Clube. E eu percebi os jogadores ali, eu não sabia se eles iam embarcar ou não, eu entrei, sentei e eles entraram ao final. Entrou toda a delegação e eu estava numa fileira, são 3 poltronas e mais 3, e sentamos eu com 2 ao meu lado e 3 jogadores do outro lado. E ali eu estava lendo e procedimento normal de decolagem, todos colocaram um cinto, começaram e foi ali para a cabeceira da pista. E de repente, quando o avião começou a pegar velocidade, os 2 que estavam do meu lado começaram a orar. Mas com uma intensidade que faz tempo que eu não via. E era um tal de gesticula para um lado, gesticula e faz o sinal aqui, faz outro sinal lá, e abaixa a cabeça e chacoalha, e o avião pegando velocidade e mais oração, mais intensidade. Não que eu não ore, eu sempre oro antes de sair de casa, oro sempre, constantemente, obviamente quando viajo, peço a proteção de Deus, mas ali eu percebi que o medo era tanto, que emergencialmente, Senhor, e depois que o avião chegou a levantar, aí pegaram o celular e começaram a jogar. A viagem inteira, um descansou, e no momento que foi aterrissar, dá-lhe oração de novo. E aí orar, e agradeceram a Deus, chegaram. Pela situação do campeonato, talvez seja que eles estão orando dessa forma, mas é no momento de emergência. Claramente você vê que no momento que tem um medo, apreensão, muitas pessoas buscam a Deus. Já para outros que é da oração, é como se fosse uma batalha de convencimento. É um jogo de xadrez religioso, que você joga com Deus, onde você tenta convencer Deus que a sua estratégia é melhor que a dele. Essa é aquela abordagem que a gente pode chamar como abordagem persuasiva. Você tenta persuadir a Deus. A regra do jogo é mais ou menos assim. Você precisa ali mendigar, você precisa suplicar socorro, tentando convencer Deus para que Ele possa ajudá-lo.
É como se você fosse um daqueles vendedores, sabe aquele vendedor chato que fica importunando até conseguir aquele que ele busca, a venda. E, além disso, muitas vezes esse tipo de atitude faz com que a gente prometa a Deus algumas coisas. A gente faz promessas a Deus. E muitas vezes a gente se esquece das promessas, principalmente quando a gente recebe aquilo que a gente esperava. Ali tentando convencer a Deus de que nós faremos isso, a gente vai fazer aquilo, Senhor, se o Senhor me atender, eu faço. E muito provavelmente, entre essas atitudes que eu mencionei a você, a pior de todas, é aquela atitude em que muitas pessoas, para elas a oração não passa de um dever religioso, sem real conexão com Deus. A principal motivação é o sentimento de cumprir uma obrigação. É aquilo que podemos chamar como uma abordagem mecânica à oração. Você sabe o que eu estou falando? Não. Afinal, alguns pensam, eu preciso orar. Eu tenho que orar. A gente sente culpa por não ter feito algo que sabemos ser importante, ou pelo menos escutamos de alguém que é importante. E é como se nós tivéssemos ali o senso de obrigação. Ou do contrário, senta ali para a lista negra de Deus, né? Você não ora. Qual é o resultado dessa atitude? A gente começa uma vida de oração sem significado algum. A oração não passa de uma formalidade. Ali o cumprimento de um dever de orar. A gente decora algumas frases e repetimos constantemente, você às vezes nem percebe. É a mesma coisa, as mesmas expressões, não vem do coração, da boca para fora. Eu não sei se por acaso já aconteceu com você, antes de dormir, antes de dormir você vai orar a Deus, você agradece a Deus pela boa noite de descanso que Ele te deu. Você não dormiu ainda, né? Por quê? É tão mecânico que era a oração que era para você ter feito 8 horas depois, né? Só que você esqueceu que você não dormiu ainda. Só como é tão memorizada, tão mecânica, erramos. Erramos por não permitir que seja algo que saia do nosso coração. Vivemos apenas o aspecto da obrigação. A oração não vem, queridos, de uma experiência profunda e real com Ele. Apenas o cumprimento de uma obrigação religiosa. Orar, queridos, nessa situação não é motivo de alegria. Não é algo que causa em nós aquela expectativa, eu quero estar com Deus. A oração, ela se torna somente um ritual. Um ritual chato. Um ritual sem significado. Algo que simplesmente faz com que a nossa vida espiritual seja vazia, sem sentido, fria. Se a oração, queridos, nada mais é do que uma obrigação, um dever religioso para nós ainda não entendemos a importância ou o significado dela para a nossa vida espiritual. Portanto, não é de se admirar que muitas pessoas não se sentem motivadas para conversar com Deus. Muitos não sentem no coração um desejo de conversar com Ele, porque não entendem o valor da oração. Só que se nós queremos de fato ter a nossa vida simplificada, nós precisamos de uma abordagem diferente. A abordagem espiritual. A mesma abordagem, a mesma atitude de Jesus Cristo para o coração. Para esse momento tão especial que nós abrimos ali nosso coração a Deus. Mas afinal você pode estar perguntando, por que eu preciso orar, hein? Será que a oração de fato vai descomplicar minha vida? Será que a oração vai me tirar desse momento de confusão para que eu possa viver de uma maneira mais simples? Eu queria compartilhar com você nesses próximos minutos 4 razões, de maneira rápida. 4 razões que a Bíblia apresenta que a oração pode de fato fazer com que você viva uma vida mais simples. Que a oração pode de fato descomplicar teu dia a dia. Vocês estão prontos? Vamos à primeira delas aqui. Se você tem ali o seu celular que quer anotar, um pedacinho de papel e caneta, sugiro que você possa anotar. Por que orar? Primeira questão. A oração, queridos, ela é uma experiência de dependência. Em primeiro lugar, a oração, além de ser uma oportunidade para a gente expressar a nossa devoção a Deus, é também algo que tem o propósito para que nós possamos desenvolver e demonstrar submissão a Ele. Em outras palavras, é uma atitude de dependência. É como se nós disséssemos basicamente a Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti.
Eu queria compartilhar com vocês alguns versos de um salmo que muito aprecio, o Salmo 86. Eu queria que você prestasse atenção no exemplo de Davi e a maneira pela qual ele via essa relação com Deus. Na verdade, todo o capítulo 86 do Salmo é uma prece. E ele abre essa oração da seguinte forma: inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Você percebe? Necessitado, pobre, carente. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu preciso de ti, eu sou dependente de ti. Só que aqui está um dos problemas básicos da relação da oração conosco, seres humanos. Porque a maioria dos seres humanos não sente que depende de alguém. Muito menos viver dependendo de Deus para viver. Pensam, imaginam que podem tocar sua vida como querem, de qualquer maneira, como desejam. Imaginam que não precisam da ajuda, da presença de Deus. Isso leva a uma outra questão, um outro aspecto importante. Muitos não oram porque a oração envolve um certo preço que precisa ser pago. Há um custo envolvido. Envolve, por exemplo, honestidade. Você precisa ser honesto para com Deus. E nesse ponto nós temos muito a aprender também com a experiência de Davi. Ele também escreveu: ouça, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Me escuta, Pai. De maneira clara, mais uma vez, suplicando a Deus ali, demonstrando dependência. Em outras palavras, ele dizia: eu admito, eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou incapacitado de tocar minha vida sozinho. Senhor, eu não tenho esperança nesse momento, preciso da sua ajuda. Senhor, me ajuda nessa situação. E aqui, queridos, vocês, peço licença para ser direto, e eu espero que vocês entendam. Enquanto você pensar que é autossuficiente, a oração não fará nenhum sentido na sua vida. Enquanto você achar que você é autossuficiente, a oração não fará qualquer sentido a você. Razão pela qual o título da mensagem de hoje é da autossuficiência à dependência. Uma vida mais simples. Uma vida descomplicada. Nós precisamos passar por uma transformação de atitude, de autossuficiência, para a dependência de Deus. E aqui entra em cena a importância da oração. Porque ela é uma experiência de dedicação, ela é uma declaração a Deus. Quando você ora, toda vez que você ora, você está declarando ao universo que você depende de Deus. No Evangelho de João, nós encontramos ali um exemplo que eu quero trazer a vocês, no qual Jesus Cristo, ele usa a ilustração de uma planta, uma videira. Cristo diz que Ele é a videira e nós, seus filhos, somos os ramos. E na sequência, ouça só o que Cristo afirma. Ele diz: se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, em outras palavras, se você depender de mim, se você aprender a demonstrar confiança em mim, Cristo diz, na sequência, as minhas palavras, melhor, permanecerem em vós, ouçam o final. Ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uau! Hein? Que coisa impressionante. Cristo diz: peçam o que vocês quiserem e vai ser feito. É como se ele estivesse dando um cheque em branco para nós. Jesus está dizendo aqui, querido, se você realmente depender de mim, você pode pedir o que quiser e eu vou te dar. Queridos, aqui nós encontramos uma promessa inacreditável sobre a oração. Mas você não pode se esquecer. É como a videira e o ramo. O ramo, quando ele está conectado na videira, ele tem o quê? Vida. Só que se ele for cortado, perde a energia vital. Perde a sua força e morre.
Da mesma forma, se um seguidor de Deus se desconecta dele, se deixa de orar, ele vai definhando, até morrer espiritualmente. Quantos de nós já vimos filmes ou vimos fotos de astronautas no espaço? No momento que eles precisam sair ali da sua nave, do seu transporte, ele sai, mas ele está ligado aonde? Num tubo. Há uma ligação. É o que mantém ele vivo. É o que mantém ele dependente. Se cortar, o ramo e a videira. Se você cortar a ligação com a fonte de vida, você vai definhar e morrerá espiritualmente. Mas a oração, ela nos dá essa vitalidade. A oração permite com que nós possamos estar nessa ligação íntima com Deus. E através da oração, nós demonstramos essa dependência dEle. Mas enquanto nós não percebemos que dependemos de Deus, a gente não entende. A gente não aprende a orar como Deus gostaria que nós orássemos. Portanto, a oração, quando você começa a praticar, pouco a pouco é uma experiência de dependência. Além disso, o segundo aspecto, a segunda razão por que orar, é que a oração também é uma experiência de comunicação. Se você para pensar, comunicação é a base de todos os nossos relacionamentos. Grande parte dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida são causados exatamente por problemas de comunicação. É a comunicação com o marido, com a esposa, com o chefe, com o filho, com o professor. A grande maioria dos nossos problemas surge exatamente por falhas em nossa comunicação, especialmente no casamento. Aqui os maridos que estão... Será que alguma vez a esposa de vocês, como já disse para mim, a minha, né? Elas falam assim, você não conversa comigo? Vou falar marido e esposa. Vi há pouco uma história de um marido e uma esposa, casados, e brigaram. E aqui não acontece isso, né? Mas nesse caso aconteceu. Sabe quando o marido não fala com a esposa não fala com o marido? É a tortura do silêncio, né? Cada um olha para um lado e se recusa a falar um com o outro. Os dois estavam nesse estado, sem falar nenhuma palavra. Ele passou o dia inteiro e nem falava com o outro, nada. Aí. Só que o marido tinha um problema, porque ele tinha dificuldade para acordar e ele precisava da ajuda da esposa, porque ele tinha um compromisso importante, tinha que viajar, pegar o avião, tinha que acordar cedo. E o que ele ia fazer? Ia dar o braço a torcer e falar a primeira palavra com ela. Ele teve uma brilhante ideia. Ele escreveu um bilhete para ela. Por favor, me acorde às 5h30. E colocou na cabeceira da cama do lado dela. E foi dormir em total silêncio. Quando ele abre os olhos, olha para o relógio, 9h. Desesperado, pensou em já levantar e falar finalmente, né? Para sua surpresa, na sua cabeceira tinha um bilhete escrito, levanta, é 5h30. Comunicação. Queridos, da mesma forma, nós não podemos entender Deus e o plano que Ele tem para a nossa vida se nós não nos comunicamos adequadamente com Ele. Comunicação, portanto, é vital para a nossa vida espiritual. Só que nós não podemos, se você parar para pensar, como é que você vai se comunicar de maneira significativa, a menos que você saiba como é o relacionamento com essa pessoa. Você tem que entender como que esse relacionamento funciona. E eu pergunto para você, como hoje está o seu relacionamento com Deus, do ponto de vista de comunicação? Voltando lá a João, no capítulo 15, alguns versos depois, eu leio a partir do verso 15 agora, nós encontramos o seguinte texto. Já não os chamo de servos, Cristo aqui dizendo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que Jesus quer dizer com isso? Mais ou menos o seguinte:
A razão pela qual vocês podem pedir qualquer coisa em oração é porque nós somos amigos. Maravilhoso isso, não? Nós somos amigos, pode pedir. Basicamente ele está dizendo a nós: eu não trato vocês como servos, como escravos, mas sim como amigos. Se nós oramos, queridos, de vez em quando, nós ainda não entendemos o privilégio que é conversar com Deus, como conversamos com um amigo. Pensa comigo, se você fosse informado hoje, que segunda-feira pela manhã você teria, quem sabe ali, uma entrevista com alguém importante, o prefeito, o governador do estado de São Paulo, com o Geraldo Alckmin. 30 minutos. Como é que seria o seu domingo amanhã? Você ia passar o dia dormindo? Ou quem sabe fazendo algumas compras, uma roupa melhor, preparando o cabelo, pelo menos pensando o que você ia falar, ou alguma pergunta que você ia fazer. Hein? Você, com certeza, você ia se preparar para esse encontro. Toda vez que nós vamos nos encontrar com alguém importante, nós nos preparamos. Mas nós temos, queridos, um convite bem maior diante de nós, a cada momento, todos os dias. Você está sendo convidado, sempre, para conversar com o Criador do Universo. Aquele que está no topo de qualquer tipo de organograma. Algumas vezes, para conseguir falar com gente importante, você precisa de alguém, uma pessoa-chave ali que vai abrir o caminho para você. É a pessoa que facilita o encontro, é quem conhece aquela pessoa importante. Em outras palavras, o segredo não está no número de pessoas que você conhece, mas quem você conhece. Pessoas chaves. Só que no relacionamento com Deus, queridos, você não precisa conhecer esse tipo de pessoa. Não há necessidade de um intermediário. Você pode ir direto a Ele, porque é Ele que tem as chaves para abrir a porta de qualquer situação para você. Deus diz hoje: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores. Você é meu amigo e eu quero conversar com você e quero que você converse comigo. Queridos, essa é outra razão. Se nós queremos descomplicar nossa vida, nós precisamos aprender a viver uma vida de oração. A oração, portanto, é uma demonstração de dependência. A oração, como acabamos de ver, também é um canal sempre aberto de comunicação. Além disso, a oração também é, queridos, uma experiência de súplica. O que é suplicar? Suplicar significa pedir algo. Ouça aquilo que o apóstolo Paulo escreve em sua carta à igreja de Filipos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E que texto lindo é esse? Apresentem seus pedidos a Deus. E diz que a paz dele vai guardar seu coração e sua mente. Portanto, um dos resultados da sua oração, da sua súplica, é paz. Paz de espírito. Portanto, a experiência de oração é uma experiência de súplica. É a maneira pela qual nós rogamos a Deus, fazemos nossos pedidos a Ele. E ouça só o que Cristo, Ele afirma exatamente dentro dessa experiência. Ele diz: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E portanto ele diz aqui: você vai ser feliz porque você vai pedir, e eu vou te responder. Na realidade, queridos, a oração é o método pelo qual Deus usa para atender nossas necessidades. A Bíblia diz que existem algumas coisas que Deus somente nos dará se pedirmos em oração. Alguns pensam assim: mas Deus sabe tudo que eu preciso. Não preciso pedir nada para Ele. Ele somente vai me dar o que eu preciso. Anos atrás, eu escutei uma história de um menino que estava ali ajoelhado junto com a sua família, seu pai, sua mãe, e disseram: filho, ora. E o menino fechou os olhos e começou a orar assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e foi o alfabeto inteiro.
Em nome de Jesus, amém. Meu pai, o que é isso, filho? Ele falou assim, Deus pega as letras, mistura, põe as palavras que Ele quiser. Será? Será que é só isso? Que Deus delineou um plano na sua mente, em que algumas coisas, ouçam o que eu vou dizer a vocês, algumas coisas só receberemos se nós pedirmos. Algumas coisas receberemos só se você suplicar a Ele através da oração. Quando nós olhamos a experiência de seguidores de Deus no Novo Testamento, nós vemos quão extraordinária foi a atitude daquelas pessoas, a experiência daqueles homens e mulheres. Eram alegres, entusiastas, eram pessoas contagiantes, amorosas, tinham o poder de Deus na vida deles. Viam um milagre atrás do outro. E nós perguntamos, por que eu não tenho a mesma alegria? Por que eu não tenho a mesma satisfação? Porque não pedimos como deveríamos. Tiago, em sua carta, ele escreve de maneira clara, inequívoca e direta: não tendes porque não pedis. Você não tem porque não pede. Queridos, no Novo Testamento há mais de 20 citações e conselhos de Deus dizendo: peça. Queria que você ouvisse com atenção uma promessa proveniente dos lábios do próprio Jesus Cristo. Ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Peça, busque, bata. Um tempo atrás eu li em um livro, o autor ali, ele apresentou uma ilustração, na verdade uma fábula, mas que de certa forma ilustra bem o que eu estou tentando dizer a vocês. Diz que um rapaz foi aos céus e ali, junto com um anjo, ele entrou num grande galpão e percebeu enormes prateleiras. E nessas prateleiras, caixas de presente, lindas caixas de presente com um laço maravilhoso. E todas as caixas tinham a mesma etiqueta. E ele percebeu que era a mesma coisa, aproximou para ler e estava escrito assim na etiqueta: nunca foram pedidos. Presentes que Deus tem preparado a nós, mas que alguns nunca receberão, porque nunca pedirão. Você precisa pedir, você precisa suplicar. A oração é uma experiência de súplica. O que você tanto precisa? Você que está aqui, você que está em casa, e você ainda não recebeu, simplesmente por não ter pedido. O que você precisa? Peça a Deus aquilo que você necessita. A Bíblia diz: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Está aqui então, pastor, tudo que eu querer eu vou ganhar. Ouça bem, Deus lhe dará os desejos do seu coração. Por quê? Ou quando? Quando o Senhor for a grande alegria, a razão da sua vida. A partir do momento que Ele for a razão da sua vida, sua grande alegria, Deus, seus desejos, aquilo que você tanto sonha, deixa de ser um desejo egoísta. Seus desejos, eles vão pouco a pouco sendo transformados conforme o coração de Deus. Se você tem alegria em Deus, você tenta fazer o seu melhor, de acordo com o conhecimento que você tem, daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Deus deseja fazer em sua vida. Nesse momento, pouco a pouco, os seus desejos, eles coincidem com a vontade de Deus para a sua vida. E é nesse ponto que cremos que quando você suplica algo a Deus, Deus lhe atenderá. Por quê? Diz a Bíblia
para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria de vocês seja completa. A nós que somos pais, eu amo dar presentes para os meus filhos. Cada vez que viajo, eu tento trazer uma lembrancinha para eles. Não coisas caras, mas pelo menos para dizer que lembrei de vocês. E amo ver a expectativa, o olhar, o sorriso quando recebem algo. Dar presentes para os meus filhos. Como é que será que Deus se sente quando atende uma súplica? Quando Deus concede um presente a você. Ouça, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, Deus tem prazer em responder nossas súplicas. Peça a Ele. Rogue a Deus. Suplique a Ele. O Salmo 86, o salmo que mencionei a vocês, que é uma prece. No 7º verso nós lemos: dá ouvidos ao Senhor à minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. Senhor, ouve minha prece. Senhor, atende meu clamor. Senhor, ouve minha súplica. Portanto, a oração, queridos, é uma experiência de dependência. A oração é uma experiência de comunicação com Deus. E a oração é, sem dúvida alguma, uma experiência de súplica. E finalmente, o quarto e último aspecto que quero compartilhar com vocês é que a oração também é uma experiência de cooperação. E essa provavelmente é a parte mais significativa da oração. Ouça. É uma experiência de cooperação entre Deus e nós e Deus. Porque Deus, em sua soberania, em seu poder, Deus ele escolheu um método pelo qual nós podemos presenciar a sua palavra, as suas promessas se cumprindo ao nosso redor através da oração. Isso significa que quando oramos por outras pessoas, nós estamos cooperando com Deus. Nós estamos ali fazendo parte do plano dele para esse mundo. Muito provavelmente um dos versos mais extraordinários de toda a Bíblia está no 14º capítulo de João. No 11º verso, no verso 11, Cristo diz: ouçam, creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. No verso seguinte, verso 12, Jesus Cristo afirma: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Deixa eu perguntar para vocês: você tem feito aquilo que Cristo realizava quando ele viveu nesse mundo? Você tem ressuscitado mortos? Quantas pessoas você já curou? Esse é um dos versos mais difíceis de entendermos e aceitarmos em toda a Bíblia. E ele continua: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu digo em sinceridade, queridos, que esse é um verso difícil de ser compreendido e aceito. Como é que é possível fazer maiores coisas do que Jesus? Hein? Como? A resposta vem no verso seguinte. Cristo mesmo explica: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês percebem? Queridos, eu explico a oração. Ela não é limitada pelo tempo nem espaço. A oração ela é ilimitada. Quando Cristo esteve aqui nesse mundo, Cristo ele se limitou de certa forma por vir como homem.
um Deus encarnado como homem. Ele veio em um determinado tempo e num determinado espaço. Há pouco mais de 2000 anos atrás, ele viveu 33 anos no Oriente Médio, na Palestina. E ele, portanto, ele ficou limitado a realizar milagres durante aquele período e naquele local, ali nas proximidades daquela região. Só que a oração, ela não é limitada a tempo nem espaço. As orações feitas por Jesus há mais de 2000 anos estão hoje sendo respondidas. As orações que você e eu fazemos hoje por alguém podem ser respondidas e atendidas amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, não sei. Elas não são limitadas no tempo. Não tem data de validade. Não são limitadas pelo espaço. Você pode orar por alguém nesse momento que esteja em Porto Alegre, alguém que esteja em Manaus. Podemos gastar alguns minutos orando nesse momento por pessoas que servem a Deus nas mais diversas partes desse planeta. Vocês percebem? As orações, nossas orações, podem atingir todos os lugares a qualquer momento. O poder da oração, queridos, não tem limites. As pessoas, elas podem rejeitar seus apelos, as pessoas podem rejeitar sua argumentação filosófica, bíblica, as pessoas podem até rejeitar você como pessoa, mas elas não podem impedir que você ore por elas. Ninguém nesse planeta tem um sistema de proteção contra as suas, as minhas, as nossas orações. Ninguém pode impedir que você ore por essa pessoa. A oração, portanto, é uma experiência de cooperação com Deus, porque Ele deseja, Deus, abençoar seus filhos. E ao orar, nós podemos ver o impossível tornar-se possível, pela simples razão que nós temos o poder de Deus ao nosso lado. Portanto, queridos, a oração é o método usado por Deus para desenvolver a nossa fé. E a oração é o método usado por Deus para abençoar outras pessoas. A oração é uma das mais eficazes ferramentas, talvez a melhor prática para simplificar a nossa vida. Invariavelmente, nós passamos por situações que nós nos sentimos confusos. Invariavelmente nós passamos por situações que a gente precisa de direção. Muitos de nós precisamos de milagres na nossa vida. Eu sei de pessoas, algumas estão aqui, nesse momento. Pessoas que semana após semana passam dificuldades, as mais variadas possíveis. Conheço pessoas em nossa comunidade que enfrentam problemas no trabalho. Outros que passam dificuldades na sua família. Outras que passam desafios nos seus relacionamentos com a esposa, com o marido. Outros que nesse momento estão passando tremendos desafios. Desafios com os filhos. Adolescentes. Sei também de pessoas que enfrentam dificuldades de saúde, sérios problemas de saúde. Outras pessoas que precisam da intervenção de Deus na sua vida para vencer um vício, um hábito nocivo que vai destruindo sua vida. Outras pessoas que lutam para vencer defeitos de caráter, defeitos de temperamento. Situações e atitudes que já te causaram tanta dor de cabeça. Que isso não importa quão complicada seja a sua vida. Não importa quão complicada é a tua situação. Se você deseja viver uma vida mais simples, uma vida de acordo com o plano de Deus para a sua vida, você e eu precisamos aprender a depender constantemente dEle. Você e eu precisamos aprender a nos comunicar constantemente com Ele.
Você ou nós precisamos aprender a suplicar, a colocar nosso clamor, nosso pedido a Ele. E nós precisamos aprender a cooperar com Ele. E tudo isso é feito através de uma vida real e concreta de oração. Então, o que você precisa para a tua vida? Qual que é a tua súplica? Você que está aqui no auditório, você que está na sua casa, o que você ainda não recebeu por simplesmente não ter pedido? Pense em algo específico. Pense na maior situação, quem sabe, ou coisa que você precisa, aquilo que você realmente necessita. O que você gostaria de receber de Deus? Peça a Ele com convicção. Peça a Deus com fé. Rogue ao Senhor, dependendo dEle. E acredite, creia, que de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a graça divina, você receberá. Peça. Busque. Bata. Simples. Simples assim. Bom Deus, todos nós precisamos de Ti, Pai. Alguns percebem, outros não. Mas quero nesse momento, uma vez mais, reafirmar a nossa necessidade como seres humanos de não apenas ouvir, mas ver, sentir, viver uma vida de dependência, não uma vida de autossuficiência. Se alguns de nós ainda sentem essa autossuficiência na sua existência, que possam caminhar em direção à dependência de Ti. E que através da oração essa possa ser uma experiência real em sua vida. Bom Deus, ajuda-nos e ensina-nos, Pai, a também viver de tal forma, orando, conversando contigo, a que esse canal de comunicação possa constantemente estar aberto. A que possamos entender que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que deseja ter um relacionamento de amigo conosco. Um Deus que almeja e deseja estar próximo a cada um de nós. Ajuda-nos, bom Deus, a que a nossa experiência de oração também seja uma experiência de súplica, que possamos ser sinceros, honestos, e que os nossos pedidos, Pai, possam ser conforme a Tua vontade, aquilo que Tu buscas e esperas de cada um de nós. Transforma nossa mente, nosso coração egoísta, Pai, a que possamos buscar aquilo que realmente Tu sonhas a nossa existência. Que possamos suplicar, rogar, pedir. Estamos nesse momento nos colocando diante de Ti, Pai, dizendo que queremos mais e mais buscar, bater. E, Pai, atende a nossa súplica. E, bom Deus, acima de tudo, que a nossa experiência de oração seja uma experiência de cooperação contigo. Queremos dessa forma desenvolver mais e mais a nossa fé. Queremos dessa maneira, Senhor, através da oração, desenvolver mais e mais nossa confiança em Ti. E assim como Jesus Cristo gastou tanto tempo de sua vida orando, buscando a Tua direção, que nós possamos também buscá-lo, Senhor, possamos encontrá-lo. E dessa maneira a nossa vida possa ser descomplicada, Pai. Queremos viver uma vida mais simples, uma vida conforme Teu sonho a nós. E da mesma forma que desenvolvemos nossa fé, suplico, bom Deus, que através dessa cooperação contigo, Tu possas também usar-nos como canais de bênçãos a outras pessoas. E que ao interceder por outras pessoas em oração, Tu possas, Senhor, derramar Tuas bênçãos sobre elas.
que possam perceber, Senhor, o poder que há numa conexão real e profunda contigo, que possam se despertar para a realidade da tua existência, que possam se despertar para a realidade dos teus planos, que possam se despertar, Senhor, para a realidade de que em breve, muito em breve, teu Filho amado Jesus Cristo cumprirá a sua maior e mais maravilhosa promessa, a promessa de vir a esse mundo nos resgatar. Mas ajuda-nos, Senhor, que enquanto aqui estivermos, possamos como teus filhos desenvolver de maneira sincera, de maneira real, Pai, a experiência da oração. Que possamos entender que esse é o caminho da simplicidade. Essa é a alternativa à confusão e complicação da nossa vida. Dirija-nos, Pai. E assim como teus discípulos tiveram a oportunidade de se aproximar de Ti, Pai, nesse momento, Senhor Jesus, atende a nossa súplica. E, Senhor, ensina-nos a orar. Em Teu nome, Jesus Cristo, suplico, hoje e sempre. Amém, bom Deus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus conceda, queridos, uma maravilhosa semana a cada um de vocês. Peça, busque, bata. Ele espera para dar o presente a você. Deus o abençoe.